Vamos embora, hoje é sábado, dia 3 de fevereiro de 2024, amanhã tem jogo do Fluminense, mas hoje tem notícias e a gente já abre aqui esse vídeo do Raiz Tricolor falando sobre John Arias, isso porque a TNT Esportes, né, repórter Aline Nastari, publicou que John Arias recebeu uma oferta da Turquia, tá aí a publicação na tela. Segundo a publicação da TNT, né, uma matéria exclusiva de que o Fluminense negou essa proposta vinda do Galatasaray por John Arias, mas a proposta foi considerada baixa. Não diz aqui se a proposta foi considerada baixa pro Fluminense ou pelo Galatasaray, mas como diz aqui em cima que o próprio Fluminense negou a proposta, há de se imaginar de que a proposta era baixa pro clube. John Arias, então, teve mais um aí, a gente já vinha sabendo do interesse da Rússia, né? Foi confirmado pelo próprio Mário Bittencourt. Agora a gente sabe também de um interesse que veio da Turquia. Sobre o John Arias, muita gente perguntando, mas pô, Gabriel, por que o Fluminense ainda não renovou o contrato do John Arias? A situação, apesar de não ser muito simples, nesse quesito ela é muito simples. Porque o John Arias precisa aceitar a renovação. O Fluminense não obriga o jogador a renovar. O Fluminense, às vezes, na verdade... não, mas faz uma proposta e o jogador recusou? Não, o contrato do John Arias é por mais 2 anos, até agosto de 2026. Obviamente que é do interesse do Fluminense renovar e estender ainda mais esse contrato, dando ali um aumento salarial também. Por outro lado, vale lembrar que o John Arias tem o desejo de jogar na Europa. Não é algo que você consiga tirar da cabeça de um jogador. Ele tem esse desejo. E aí, esse desejo não é só financeiro, né? Pensando no John Arias. É de carreira, é de experiência. Todo mundo aí já pode ter passado por essa situação onde você pensa, cara... Ainda mais que eu recentemente assisti o filme Vidas Passadas. Então quem assistiu esse filme vai entender um pouquinho do que eu tô falando, que você vai ficar... O John Arias passa pela cabeça do jogador, eu fui um jogador e tal, mas eu não pisei na Europa, não joguei na Europa, oportunidades passam. Então, mais do que o Fluminense convencer o John Arias a ficar no Fluminense, o que eu tenho certeza que o John Arias quer muito jogar no Fluminense, quer muito ficar no Fluminense, a maior dificuldade é o Fluminense convencer de que ele não precisa ir pra Europa. Não sei se deu pra entender, né? É porque, se ele não for pra Europa, ele pode ficar em qualquer lugar. E ele com certeza fica no Fluminense. Então, assim, o caso do John Arias é esse. E, claro, hoje, o John Arias... Gabriel, não veio proposta do Milan pelo John Arias. Usando um mercado que pega muitos jogadores colombianos, Portugal, não veio uma proposta do Benfica. Porque o Benfica não vai ter 11, 15 milhões de euros pra poder pagar no John Arias. Agora, se ele tivesse sem contrato, aí fica mais fácil dele ir, né? Então você tem que convencer ele também, o John Arias, a fazer essa renovação. Não é uma questão simples, como eu sempre falo até sobre a questão do próprio John Arias lá com Patriotas. Não foi só a nossa mãe que fez filho inteligente, não. A mãe da galera do Patriotas também, e a mãe do John Arias também fez filho inteligente. Então a gente tem que ter calma e, claro, tentar segurar o John Arias. Na pior das hipóteses, né, a gente perde o John Arias em 2026, acredito eu. Quer dizer, na pior das hipóteses a gente vende ele agora, né, mas no meio do ano. Mas na pior das hipóteses, ali num cenário geral, a gente tem contrato com o John Arias pelo menos até o meio da temporada de 2026. Enfim, roda a vinheta do Giro de Notícias e a gente volta com mais informações importantes. Já deixou um like aqui embaixo? Já se inscreveu aqui no Raiz Tricolor? Isso dá muita moral pra gente e é bem importante pra gente aqui também, tá? Informação do Jorge Nicola é de que o Fluminense sondou o meia do Atlético Mineiro, Patrick. Patrick, volante, meia volante, né? Do Atlético Mineiro. Foi sondado pelo Fluminense, segundo o Jorge Nicola, a pedido de Fernando Diniz. Vou botar aí pra, de repente, quem não tá se lembrando, né, do Patrick. Acho que é difícil, né, gente que não lembra ou conhece o Patrick, mas tá aí na tela. O Patrick, muito conhecido pelo Internacional, né? Obviamente jogou anos e anos lá no Internacional. Segundo a matéria, diz que o Fluminense fez uma sondagem pelo jogador, tá? Não tá tendo espaço lá com o Filipão no time de BH, mas o contrato dele só termina no final do ano
e o Atlético Mineiro só aceitaria ele se desfazer do Patrick se fosse para repassá-lo em definitivo. O Patrick vem ficando no banco da equipe mineira com o comando de Felipão, enquanto Otávio, Zarate, o Edenilson e Igor Gomes são os jogadores escalados ali pelo meio de campo. Bem, muita gente ficou em dúvida e falou, cara, qual seria o sentido do Fluminense buscar mais um jogador? O Patrick tá em queda. O Patrick em queda na carreira não é empecilho pro Fernando Diniz querer o jogador, tá? Então vamos tirar isso da cabeça, tá? Não o perfil, o Mário até falou isso na coletiva, o perfil de contratações do Fluminense é muito claro. Eles querem bons jogadores que fizeram 1 ou 2 temporadas ruins, que aí consegue pegar o jogador na baixa. É meio que óbvio esse ponto, e o Patrick, apesar da última temporada, e até de certa maneira no São Paulo também não foi espetacular, na última no Galo não foi boa, mas é um cara que joga direto. Você olha que eu tô olhando os números dele, é um cara que não faz menos de 45 jogos na carreira desde 2017. Perdão, não faz menos de 45 jogos numa temporada desde 2017. Aliás, 2017 fez, é porque ele trocou de time no meio. Não faz menos de 40 jogos numa temporada desde 2015, pô. 2015 fez também. Caraca, desde 2014, pô. É porque ele teve uns anos que ele trocou de time. Desde 2014 o cara faz mais de 40 jogos no ano. Ou seja, fisicamente entrega e normalmente é titular. Óbvio, tecnicamente foi mal no Galo. Tá mal no Galo, né? Enfim, só sobre esse detalhe, me parece muito mais algo de... Houve uma tentativa, não rolou, lá atrás o Fluminense pegou o Gabriel Pires, pegou outro jogador e pronto, e solta agora para jogar o jogador em evidência, porque começou a temporada e o Patrick não está escalado no Atlético Mineiro. Ou seja, o contrato acaba no final do ano e alguém tem que estar querendo o Patrick. Então me parece muito mais um jogo de empresário, de botar o jogador ali em evidência e pega lá uma mensagem que tinha do Fluminense, de pô, Diniz tem interesse, queria ouvir um pouquinho mais, será que ele consegue liberar do Galo? Ih, rapaz, o Galo só quer vender. Comprar a gente não vai, beleza? Valeu, tamo junto. Na próxima a gente marca um refrigerante, uma cerveja, alguma coisa em BH. Tamo junto, valeu. E aí transforma isso agora, jogando o Patrick em evidência. Me parece muito mais isso, tá? Mas vamos ver, né? Houve a sondagem, não rolou. Isso é a notícia. Agora uma notícia muito importante, tema principal do vídeo, que é a dúvida que tá em geral, tá? Que é... o Fluminense joga com a LDU, a Recopa, no dia 21 de fevereiro. O jogo acontece em Quito, no Equador, quinta-feira, só que o Equador está passando por uma onda de violência, por um caos, chame como quiser. Em resumo, houve a fuga de alguns do líder do tal dos choneros, acho que é choneros o nome, que é uma das principais facções criminosas lá do Equador. Ele fugiu, o presidente Daniel Noboa declarou que estava em estado de exceção, colocou o exército na rua. Tá uma confusão generalizada, teve refém, invadiram televisão, isso tudo um tempo atrás. E aí o governo federal lá não, governo nacional do Equador tinha decretado toque de recolher a partir de um determinado horário, e apesar de ter tido uma flexibilização nesse toque de recolher nessa semana, o início do campeonato equatoriano está adiado lá para dia 1º, dia 2, dia 3 de março. Então foi adiado lá para frente. Com isso, uma notícia boa, pensando pra gente futebolisticamente falando, a LDU chegará para esse jogo da Recopa sem ter feito nenhuma partida oficial. Eles não estrearam, é como se a gente tivesse adiado o estadual para depois da Recopa. Eles não tem nenhum jogo oficial, então se o nosso ritmo de jogo vai estar abaixo, porque a gente estreou agora, o deles menos ainda. A questão é que, com essa situação em Quito, o jogo pode ser trocado de lugar, pode ter portões fechados. Tem uma matéria da ESPN Argentina, tá? E é bom situar a ESPN Argentina porque os argentinos são muito desesperados, são muito... enfim, alarmistas nesse ponto desse tipo de noticiário. Isso é bom ser esclarecido. A final ia sair do Rio de Janeiro na Libertadores umas 35 vezes na mídia argentina, tá? Então é bom tomar cuidado, mas vamos lá, tá? Matéria aqui da ESPN Argentina. A Liga de Quito, tá traduzido já, tá? Google Tradutor. Jogará a Recopa
contra o Fluminense fora do Equador, a matéria diz o seguinte, ele dá ali o estado de emergência, enfim, fala um pouco, e segundo o presidente da Liga de Quito, tá? Falou que eu jogaria, mas essa não é a ideia, falando sobre atuar fora do país, tá? Ele falou isso, eu jogaria, mas essa não é a ideia. Esse parágrafo aqui, esses dois parágrafos são bem importantes, tá? A direção de futebol nacional está a analisar a possibilidade de adiar o início do torneio previsto para 16 de fevereiro. No final das contas, foi adiado, tá? Por quê? Porque, dado esse estado de emergência, não pode ter torcedor no estádio por enquanto. Mas vocês vão ver que essa regra já está mudando também. A Liga de Quito disputará a Recopa, um novo torneio internacional que quer vencer. Já venceram, né? Se a partida acontecer no estádio Rodrigo Paes, que é o estádio Casablanca, a casa da LDU, essa disputa teria portões fechados ou com um máximo de 15 mil torcedores, que é a metade da capacidade. E aí fala aqui que é uma parte interessante, que é jogar nos Estados Unidos ou na Espanha, onde há muitos equatorianos, parece uma opção, mas dependeria da aprovação da Conmebol e do Fluminense. A gente sabe que para Conmebol, tanto faz, né? A Conmebol não tá nem aí. O Fluminense precisaria aprovar essa mudança também. Então, assim, vamos lá estabelecendo aqui as regras, tá? Tá numa situação complicada em Quito, mas que não em Quito, necessariamente, tá muito pior em Guayaquil, mas em Quito também tá chamando atenção. E, como última opção, eles têm para levar esse jogo para os Estados Unidos ou para a Espanha. Vantagem disso. A vantagem seria não jogar na altitude. Fato, ponto final. Essa seria a vantagem de jogar sem os torcedores da LDU lá dentro do campo, né, dentro do estádio, e não jogar na altitude. Desvantagens. Seja Estados Unidos, mas principalmente Espanha, uma viagem longuíssima que afetaria todo o desempenho também dos jogadores, cansaço e etc. Então teria essa desvantagem, obviamente que essa desvantagem é menor do que a LDU jogar em casa. Mas, novamente, ESPN Argentina, alarmista, Estados Unidos, Espanha, vai mudar tudo, meu Deus, será que o Boca tem chance de jogar essa final? É assim que funciona a mídia argentina, tá? Voltando para as possibilidades mais reais, tá? Saiu um vídeo, não vou rodar aqui agora, não tem necessidade, mas saiu um vídeo do... Ele é presidente do Conselho Regional, é como se fosse o presidente da Câmara de Vereadores de Quito, tá? Seria mais ou menos isso. Inclusive o nome do cara é Abad também, tá? Bernardo Abad. Bom isso, né? Bernardo Abad. Ele gravou um vídeo, eu vou deixar rodando aqui na tela, mudo, mas falando no estádio do Alcas, que tá tudo seguro, que dá pra ir de boa, porque o Alcas vai ter jogo agora. O Alcas está na Libertadores e a Libertadores começa agora nessa semana, nesse meio de semana, a sua primeira fase, uma fase que não tem brasileiros. Tem Alcas e Nacional do Paraguai. E ele estava lá falando, ó, como é muito seguro, para as pessoas irem de metrô, aquele tradicional político que está indo mostrar como as forças de segurança estão funcionando e como está tudo funcionando. Então vai ter público no estádio do Alcas, que fica em Quito também. O estádio do Alcas é no extremo sul de Quito, e o estádio da LDU é no extremo norte de Quito, uns 30 quilômetros de distância, mas quer dizer que em Quito está tendo jogo com o público. Qual que é a diferença, tá? Que pode interferir nisso tudo? É que o Alcas é um clube de Quito, é um clube pequeno. Então, assim, meio que no Rio de Janeiro, eu virar aqui para vocês e falar, olha só, tá essa confusão toda e tá tendo público no Rio de Janeiro. Ah, não, mas é um jogo de quem? Do Botafogo? Não, vou usar o Botafogo aqui não. Vamos falar sério. Não, tá tendo um jogo, como a gente teve lá, enfim, da Portuguesa, lá na Ilha do Governador. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas a diferença entre ter um jogo lá na Ilha do Governador para 3 mil pessoas e tal, e ter um jogo no Maracanã é muito grande. Exato. Então, o que parece que está se desenhando para acontecer é o jogo ser no Casablanca, ser com altitude, ser com público, mas ter o público reduzido. 15 mil, 10 mil, 5 mil, sabe-se lá quantos. Mas é pra gente ficar de olho sim, porque às vezes o alarme soa mesmo, né? E às vezes a imprensa argentina, esse alarmismo todo, estaria certo. A situação da Recopa é essa, tá? Não corre risco, pelo menos a princípio, de mudar de data, nada disso não. Corre risco de mudar de local.
Mas é bom lembrar também que, cara, com toda a logística de Fluminense, da própria LDU, de tudo já meio que preparado, é pouco provável que ela saia pra muito longe. Eu vi gente falando, pô, não, eles vão querer levar pra La Paz. E é bom lembrar, cara, apesar de Quito ter altitude ali 2.600, 2.700 metros acima do nível do mar, eles também sentem um pouco de altitude quando vão pra La Paz, tá? La Paz também é alto pra eles, óbvio, sentem muito menos do que a gente, mas também seria um pouco de desvantagem pra LDU jogar numa altura ainda maior, considerando que eles não têm ritmo de jogo. Então, algumas coisas assim não fariam muito sentido, não. Pode acontecer? Claro que pode acontecer tudo, inclusive nada e o jogo ser normal por lá. Mas pelo menos tá aí um resumo da situação. Beleza? Tamo junto, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Até a próxima, valeu!